Vai começar. Vou esperar o pessoal desculpar um pouco. Você vai por né? Senhores, vamos? Então, o nosso grupo aqui é o Lucas, o Carlos, o Yasser, professor que não pode vir, mas tem a participação aqui também. E eu aqui nós fizemos o trabalho referente a um incidente grave ocorrido com a aeronave Papa Tango Whisky Kilo Quebec, é um Cessna 550 Citation. A data da ocorrência foi em 16 de fevereiro de 2010, certo? Então, professor, aqui o que eu, durante a feitura da apresentação, eu procurei evidenciar um pouco essa questão dos pontos-chave que a gente encontra em todos os relatórios, né? Que seria basicamente a sinopse, né? As informações factuais, logo em seguida a análise, a conclusão, recomendações, ações corretivas, a divulgação e os anexos, né? No caso, as informações factuais, elas são feitas durante a fase de coleta de informações, né? Então, a gente sabe de uma determinada ocorrência e vai atrás de informações que de fato tenham ocorrido, né? A análise dessas informações, dentro dos fatores, né? Humano, material e operacional, né? Coloquei ele homem e meia máquina. E a conclusão em cima desses fatores ali, que também o homem e meia máquina, e que seriam, dentro dessa conclusão, nós vamos ter os fatos que realmente ocorreram ali, que são relevantes no que diz respeito à ocorrência, e os fatores contribuintes envolvidos, né? Dentro dessas recomendações aí que vão ser emanadas desse relatório, nós vamos, aqui no caso, professor, eu coloquei essa questão que ela, de certa forma, ela vai alimentar aquela questão de vistorias, né? Ela tem a função de alimentar investigações, né? E ações corretivas, divulgações e anexos. Então, aqui no caso, como a história é um pouco longa e nosso tempo é um pouco curto, eu procurei trazer de forma mais direta aí a ocorrência. Então, esse é o índice do relatório, né? Então, eu procurei salientar, senhores, salientar as informações aqui, mais importantes, referentes à ocorrência, né? Então, dentro de sinopse, o histórico da ocorrência, informações referentes a tripulantes, aspectos médicos e por aí vai, né? Então, vamos lá. A sinopse aqui, propriamente dito, né? O presente relatório final refere-se ao acidente, aqui no caso está acidente, mas isso é um incidente grave, né? Com a aeronave X, modelo tal, ocorrido em 16 de fevereiro de 2010, classificado como problemas fisiológicos, né? Durante o voo, o piloto apresentou cansaço excessivo e dificuldade de concentração. Após o pouso, o piloto foi encaminhado ao serviço médico do aeroporto, a tripulação não teve problemas, nem aeronave, nem nada considerado, né? As informações factuais, né? Nós temos ali a modelo, quem era o operador, a data da ocorrência, o aeródromo de destino ali no caso dessa aeronave, né? Que aqui no caso foi no Afonso Pena. A aeronave decolou lá da Argentina, com destino Afonso Pena, às 11h40, com 2 pilotos e um passageiro. Ao iniciar a etapa, o copiloto apresentou cansaço excessivo e dificuldade de concentração. O comandante da aeronave autorizou que o copiloto descansasse. Aí, faltando 30 minutos para a chegada, o cara estava apagado na cabine e realmente não acordava. O comandante solicitou ao controle Curitiba prioridade para pouso e deve ter informado lá na ocasião qual era a ocorrência e Brasil, né? Informações acerca dos tripulantes. Então, pelo que a gente vê aí nas últimas horas aqui, 24 horas, a gente tinha algo que estava dentro do que está preconizado na lei. Eu não vou entrar muito em detalhes porque para ser um pouco mais direto, né? Validade e categoria de licenças e certificados, né? Então todos estavam com a questão de licença e certificados de saúde, estava tudo em dia, tudo tranquilo, né? CCF válidos. Informações médicas, ergonômicas, psicológicas, então na questão de aspecto médico, né? O copiloto apresentava sobrepeso 3 dias antes do incidente e começou uma dieta sem acompanhamento de um médico especialista na área aeronáutica, né? E vinha apresentando insônia, preocupações e ansiedade. Consultou-se com um médico também, é importante informar que esse médico não era um aeroviário, né, ou especialista da área, né, e indicou para o rapaz ali, o comandante, o clonazepam, para insônia, para ficar legalzão, né.
Então, estava em jejum de 4 horas antes do voo aproximadamente, ou seja, ele estava tomando uma medicação que era contraindicada, né? Associada a uma dieta pobre em carboidratos, entre outras situações, né? O copiloto informou também ter dormido apenas 4 horas na noite anterior da decolagem. Eles saíram de Porto Alegre, foram para a Argentina, Curitiba, Curitiba, São Paulo. Então era uma baita perda e ficaram o dia inteiro voando, né? Durante o voo Porto Alegre-Buenos Aires, ele estava com sono e dormiu durante algumas vezes durante a missão, né? No trecho Argentina-Curitiba, o copiloto dormiu durante boa parte do voo. 30 minutos antes do pouso em Curitiba, o comandante chamou o copiloto para que se colocasse o cinto, né, tomasse posição e assumisse as funções, né. O copiloto não acordou, então o comandante estimulou com as mãos, né, vamos lá acordar. E de acordo com o relato do comandante, o copiloto estava frio e suando, né, o cara estava mal. Informações operacionais, então ali foi a questão de pessoal, né, no aspecto médico. Agora, referente à operação em si, né? Durante a subida no trecho, o comandante relatou que estava com sono, o copiloto estava com sono, né? Quando faltava 30 minutos, aqui ele só vai dar mais uma pincelada nessa operação, né? Outra informação interessante, senhores, é que o comandante executou o procedimento conforme previsto no Manual Geral de Operações, né? Que normalmente toda empresa constituída ali, ela vai ter que ter um manual aí, que eu já vou fazer uma passada por isso aqui. Professor, nossos amigos aqui também vão ter a participação, mas um pouquinho mais à frente, né? Então, o comandante realizou a fraseologia, os cheques de aproximação direto para pouso na 33, sem problemas, a operação era visual lá na presença. Tranquilo? Vamos ver aqui em que parte nós estamos, ainda em informações operacionais. O comandante da aeronave, depois de ter se certificado com a médica responsável que o copiloto estava totalmente recuperado, ligou para o gerente de operações da empresa: ó, aconteceu isso, a médica do aeroporto liberou o copila, nós vamos prosseguir para São Paulo. Lembrando que eu acho que eu devo ter passado uma parte, mas eles chegaram, pousaram no Afonso Pena, e aí veio uma ambulância lá buscar o copila na cabine e tal, deram um soro com glicose e o cara ficou bem e Brasil, né? Foi para a missão de volta. A questão é a seguinte: essa médica do aeroporto também não era especialista para trabalhar com aeroviários, e também o copiloto não informou que tinha se drogado ali com aquele medicamento, né? Informações adicionais, conforme eu falei, durante ali a investigação, o decorrer do relatório, ele vai ter uma parte de informações adicionais caso haja, né? Aqui eu achei interessante a gente também salientar essa questão do MGO, do Manual Geral de Operações, e tem uma passagem aqui que fala sobre a incapacitação do tripulante em voo. Sempre que um piloto não responda a uma tentativa de comunicação a respeito de um desvio, perfis anormais, enfim, não estiver de acordo com a operação, o outro piloto deve tomar controle da aeronave, usar o piloto automático, usar a ajuda para remover o tripulante da cabine de comando, declarar a emergência e pousar, né? Outra informação interessante no MGO, quanto ao uso de medicamentos, isso aí é bastante importante. O serviço médico da empresa deverá ser informado sobre os tripulantes técnicos que estiverem sob cuidado de medicamentos de qualquer natureza, com a finalidade, né, de serem avaliados. Os efeitos poderão ser causados na medicação. Bom, basicamente o que acontece? Tu vai constituir uma empresa lá de táxi aéreo, enfim, tu vai ter que ter um médico especializado na área para saber se o Maurício, como tripulante ali, ele fez alguma coisa diferente, porque é o cara que trabalha na terra, tudo bem, mas o aeroviário ele tem que ter esse cuidado aí com questão de medicamento, entre outras coisas, né? Só voltando aqui que eu desvirtuei, né? É recomendado que o tripulante informe o serviço médico da empresa sobre os medicamentos que estiver tomado, para que seja feita uma avaliação da influência dos medicamentos no desempenho das suas funções. Outra interessante informação aqui que fala sobre o medicamento, eu só salientei aqui, mas tem aqui uma continuação depois, se os senhores quiserem reler o relatório, é interessante. Né? A meia-vida de eliminação do clonazepam, né, que é o medicamento que o tripulante fez uso, a meia-vida, ou seja, tu tomou ali para
já consumir metade do efeito do medicamento é de 24 a 30 horas, né? E a gente sabe que ele tinha tomado num tempo inferior a isso, né? Ali no caso, Maza Freitas também tem mais informações a respeito disso, né? Questão de análise. Então, como eu falei lá em cima, a análise ela é feita pautada em cima da fase de coleta de dados. Então, o que a gente coletou nos dados? Aquelas informações todas lá, né? 3 dias antes, o piloto iniciou uma dieta para perder peso sem acompanhamento médico. No dia anterior da decolagem, vamos lá, fez uso de medicamento devido à insônia e ansiedade que se encontrava. Teve outros fatores aqui que influenciaram, o cara era uma época de transição da empresa, puta, eu vou lá para a empresa X, eu fico aqui, porque na verdade era o seguinte, essa aeronave ela era operada pela TAM. Então tinha lá, o José era o dono da aeronave, mas ele deixava que a TAM gerenciava, ele só ia lá, operava, então essa tripulação ela era regida pela equipe da TAM. Então tinha uma equipe técnica lá, médica, tinha toda uma infraestrutura lá para cuidar dessa parte regulamentar da aviação, né? Aí o que aconteceu? O dono da aeronave falou, não, agora está comigo. Então ele começou a subir por conta, tirou da gerência da TAM, mas ainda a TAM estava naquela fase ali de transição, né? Justamente. Então, aí o rapaz ficou naquela, putz, o cara quer me contratar, mas eu fico na TAM, é mais seguro, não, então muita coisa influenciou para que ele tivesse essa questão de insônia aí também, né? O medicamento utilizado pelo copiloto para resolver o problema de insônia é um depressor do sistema nervoso central e provoca sonolência profunda em sua meia-vida, conforme nós vimos ali, de 24 a 30 horas. A descontinuação da droga deve ser de pelo menos 5 vezes e meia a vida, né? Ressalta os medicamentos os aeronavegantes, né? Outra informação, o copiloto dormiu somente 4 horas na noite anterior ao acidente, sendo considerado um período muito pequeno para o sono. O copiloto estava realizando uma dieta pobre em carboidratos e com um jejum prolongado. Sintomas de sono, sudorese, frio, que refletem esse jejum aí e a falta de sono do nosso amigo, né? O efeito do clonazepam levou a sonolência intensa durante o voo e efetuou sinergicamente com a dieta inadequada, né? Que provocou a hipoglicemia e o sono absurdo lá no comandante, né? O piloto apresentou os seguintes fatores individuais causadores de fadiga do voo, né? Período de sono inadequado, dieta pobre de carboidratos e glicose, jejum prolongado e uso de medicamentos, né? Então era uma bomba relógio ali o nosso amigo. Com relação à estrutura de segurança de voo, a empresa possui uma gerência, né? Como eu falei para os senhores agora, então estava numa época de transição e a TAM, por ser uma empresa maior, aquela coisa toda, ela tinha um background ali para cuidar dessa questão toda aí, né? Conclusão desse relatório, né? Então, ele é calcado nessa questão dos fatores lá acima salientados, né? Então os pilotos tinham a sua CMA válida, né? A antiga CCF, Certificado Médico Aeronáutico. O copiloto havia iniciado uma dieta sem acompanhamento médico 3 dias antes do voo. O piloto fez uso do medicamento contraindicado horas antes da decolagem. O piloto apresentou cansaço excessivo e dificuldade de concentração. E o comandante, assim que percebeu que o copiloto não acordava, iniciou a descida imediatamente ao aeródromo de destino e solicitou prioridade na aproximação, né? Afinal de contas, também ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Fatores contribuintes, conforme os senhores podem ver aqui, eu não dei ênfase aqui porque ele se restringiu ali totalmente ao fator humano, né? Dentro do aspecto médico, né? Que foi a dieta inadequada. Também não preciso ler, acho que os senhores já entenderam bastante aqui o que foi na questão da dieta, né? O cara estava com sobrepeso, aquela coisa toda, e isso é muito importante. Eu até pesquisei outros relatórios e tem bastante coisa assim relacionada a isso. Aqui no Brasil tem um parecido que é de fadiga, mas fadiga não, de dieta inadequada, mas aliado com indisciplina de voo. Lá o cara não tinha nem carteira, roubou o avião, assim, né? Enfim, foi papelão, né? Fadiga contribuiu, o cara tinha dormido pouco tempo, insônia, né, aqui no caso, e o uso do medicamento de forma desassistida, né, por um profissional da área, né? Aí, como todos nós sabemos, esse é o principal fruto da investigação, né? São as recomendações de segurança.
Então, foram emitidas 2 recomendações destinadas aqui, conforme os senhores podem ver, para a ANAC, né? Essa recomendação é essa aqui. A primeira delas é atuar junto às empresas de táxi aéreo a fim de que sejam ministradas palestras sobre medicina aeroespacial. Isso é importante, senhores, para todos os aeronavegantes, bem como sobre a importância do uso do setor médico bem estruturado e estabelecido nas empresas, que sirva de suporte ao aeronavegante. Então, aqui, acho que os senhores entenderam, né? Que ele está pedindo que a ANAC divulgue isso, daí tem formas, né, para as empresas de táxi aéreo, entre outras. Né. A segunda é divulgar o conteúdo presente no relatório durante a realização de seminários, palestras, atividades a fim voltadas aos proprietários de aeronaves, exploradores, entre outros, tipo essas que a gente tem no Aeroclube. Então, a ANAC, o Seripa, eles vão vir fazer isso aqui. Uma das situações é também para divulgar situações como essa, né, para manter a gente inteirada. Né. Aqui, por exemplo, a aviação executiva. Né. Então é interessante que as empresas tenham isso daí. Né. Ações corretivas não tiveram, como a gente viu, o caso foi basicamente simples, mas simples entre parênteses, né. E a divulgação disso é nesses âmbitos, né. A Agência Nacional da Aviação Civil, que de certa forma, me corrija, professor, se eu estiver errado, mas é um dos elos também, né, do sistema, confere. A Infraero, o Sindicato das Empresas de Táxi Aéreo, a TAN, que era, no caso, era uma empresa que estava na jogada ali, e o Seripa 5 aqui, que é na área aqui do nosso, de jurisdição aqui da quinta região, né? E agora aqui eu vou deixar para o meu amigo Carlos e o Lucas um pouco da questão que fala da regulamentação aí do... Só passar uma rodinha aqui, no que fala a questão de regulamentação, né? Um pouco sobre o que está envolvido nessa questão. Quando a gente pegou esse relatório, a gente foi um pouco mais além e pegamos algumas recomendações que seguem, né, no regulamento o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, né, o FBAC, o 120, que trata sobre o uso de substâncias psicoativas. Só lembrando que também tem no relatório o uso do 3 dias antecedente ao voo do copiloto do medicamento. Na noite anterior, né, ao uso do medicamento, ele participou de uma festa que o mesmo comemorou como se fosse a última festa, fazendo uso de bebidas alcoólicas. E daí, no dia seguinte à festa, ele utilizou de remédios para poder entrar na dieta. Então, isso também, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas agora eu deixo para o Carlos começar a introdução ali do tema. E ele já começa. Só rodar a rodinha para baixo aí, Carlos. Esse grande homem. Bom, então a gente fez algumas... Bom, então a gente fez uma pesquisa sobre algumas normas estabelecidas aí pela IBSEA, né, em relação ao uso de medicamentos, enfim, cuidados que todo copiloto tem que ter, né, para desenvolver com segurança as suas atividades aeroviárias. E uma das recomendações relacionadas a esse assunto aqui tratado, né, de questões fisiológicas ou que afetam as condições fisiológicas do copiloto, trata justamente no RBAC 61, né? Trata de licenças, habilitações e certificados, né? No item 61.3, ele trata de uso de substâncias psicoativas. Bom, é até lógico, né? É vedado o uso de substâncias psicoativas por pessoas que exercem a profissão em grandes altitudes e tal, comandando máquinas, operando equipamentos, né? Transportando pessoas, cargas, enfim, né? Então é indevido, é proibido o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, que pode ser considerado álcool, pode ser considerado qualquer droga ilícita ou droga lícita, né? São substâncias psicoativas, né? Então ele não pode realizar nenhuma atividade aeroviária tendo ingerido esse tipo de substância e não respeitado alguns prazos para o corpo, digamos assim, depurar dessas substâncias ingeridas, né? No RBAC número 120, no item 120.7, ele apenas
define o que seriam substâncias psicoativas, ele define como sendo álcool e algumas substâncias indicadas numa portaria do Ministério da Saúde, né? A portaria, no caso, 344. No anexo dessa portaria, no anexo 1, na lista B1, uma das substâncias psicotrópicas indicadas é justamente o medicamento que ele fez uso, né? Que é o clonazepam, ou o nome genérico aí, popular, o Rivotril. Então é uma substância indicada nessa portaria como psicotrópico, que deveria ter o seu uso pelo piloto, aprovado, recomendado por um especialista médico, ciente dos efeitos do medicamento no organismo do indivíduo, ainda mais no indivíduo que exerce essas atividades profissionais, né? Fora daí desses regulamentos, fiz uma pesquisa breve sobre efeitos do clonazepam, né, para quem consome. Então, o que mais se destaca lá é o seguinte: efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas. Bom, isso é um efeito que seria em qualquer indivíduo, né? Um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, de carro, um operador de máquina de construção civil, por exemplo, e que dirá um operador de uma máquina aérea, né? E esses efeitos todos do clonazepam, eles se tornam potencializados quando o indivíduo faz o consumo do álcool, tá? Então a gente tem que lembrar ali do relatório, né? Do relatório ali do CENIPA, né? Que o Rafael acabou de apresentar, que houve uma conjunção de fatores prejudiciais às condições fisiológicas do indivíduo, né? Uso de medicamento, uso de álcool, fadiga, insônia, né? Então, dieta, né? Tudo isso, quer dizer, ele estava com as condições fisiológicas dele realmente colocando o organismo dele numa condição realmente bem precária de um exercício eficiente, seguro, adequado da atividade ali, né? Daí o RBHA, né? Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica, né? Acho que é homologação aeronáutica, que trata das regras gerais de operação para aeronaves civis, trata no seu item 91.17 sobre essa questão de álcool e drogas, né? O Lucas vai abordar de forma mais melhor esse aspecto, tá? Então vou passar. Mas tem que o álcool, né, o álcool é um depressor do sistema nervoso central, assim como o clonazepam, né? Ele aumenta então os efeitos clínicos do clonazepam, do medicamento, né? Leva a uma depressão cardiovascular, né? E uma depressão também respiratória elevada, né? Antes de passar aqui para o Lucas, existe um efeito no corpo do piloto, sobretudo de passageiros, né? Porque o piloto, a partir do momento que ele começa a desempenhar suas atividades profissionais, o próprio corpo ele vai, como é que se diz, sendo treinado, o organismo ele vai se treinando para vencer certos efeitos que as grandes altitudes causam, né, no profissional da pilotagem, né? Um dos efeitos é justamente a hipóxia, né? A hipóxia nada mais é do que a diminuição do oxigênio disponível no sangue, né? Por que o oxigênio é disponível no sangue? Sem ele você não tem a reação a reação respiratória, né? Que é queimar junto com a gordura e produzir lá o que eles chamam de ATP, né? Que é justamente a energia para o funcionamento das células do organismo como um todo, né? Muscular e tal. Então, neste caso, o piloto, se não me engano, exercia as atividades profissionais, estava exercendo já há uns 15 anos, então ele já, para esse efeito normal da hipóxia, ele já tinha com certeza o corpo dele treinado. Porém, o que antecedeu, uns 2, 3 dias antes desse voo, foi uma conjunção de fatores degradantes de sua fisiologia que no caso comprometeu ainda mais esses efeitos da hipóxia, né? Que é o consumo do álcool, que é uma dieta pobre em glicose, né? Pobre em glicose, que foi a dieta que ele fez,
Então você não tinha material para produzir a fonte de energia para as células, né? Então você tinha menos glicose, porque fez uma dieta rica em proteína. Então você teve uma situação que eles chamam de hipóxia estotóxica, né? Que é você ter os efeitos da hipóxia de altitude provocados por questões de consumo de substâncias realmente inadequadas, uma dieta inadequada, né? Que foi esse caso aqui, ok? Obrigado. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo da RPAC 120, né, que são substâncias psicoativas, até relacionada ao álcool e à segurança de voo. Até porque tem muita gente que não leu o RBAC, né? Então aqui a gente procurou trazer os tópicos mais importantes do regulamento, até porque para o pessoal conhecer um pouco, né, sobre os efeitos aí do álcool em si, né? Mas lembrando que um dos erros mais graves também que cometem os pilotos na aviação é o nível de álcool acima de 0,04%. Então é um nível muito baixo relacionado ao álcool no sangue, porém foi estipulado pelos testes realizados que acima desse nível o piloto ele tende a se desorientar a questão na aviação. E no regulamento mesmo traz os tópicos que acima de 0,04% o desempenho é reduzido e acima de 0,015% ele passa a ter a redução de oxigênio pelo cérebro, que até a questão da hipóxia que o Carlos falou, e também contribui e afeta os órgãos cruciais para o piloto, né, que é o cérebro, os olhos e os ouvidos. Né, e como que esse efeito é trazido no piloto? No caso do cérebro, ele traz a desorientação, né, a perda de raciocínio, lógico. Por mais que a pessoa já é acostumada a consumir o álcool em si, acima desses valores ela tende a trazer certas incapacidades de raciocínio lógico, né? No efeito visual, ocorre o desbalanceamento da musculatura dos olhos, trazendo a redução da velocidade dos movimentos, né? Dos movimentos, e também tem aquela questão da dificuldade do foco, né? A visão dupla, que o pessoal chama. Então, acima de 0,015 traz isso também na visão. E também, lembrando, né, que a questão da altitude, a diferença de altitude também aumenta, potencializa, podemos dizer assim, esses efeitos do álcool no sangue. Lembrando também que a privação do sono, a fadiga, a questão do mau tempo, o tipo do voo, se é voo noturno ou não, também auxilia nessa questão da desorientação no uso do álcool. Esse documento lá da RPAC 120 está disponível também no site, e na ANAC, ela traz, né, o grupo de gerenciamento de fatores humanos também traz esses pontos cruciais. São os principais pontos, né, no RPAC, a questão do uso do álcool. Temos também o Yasser não pode vir, professor, que ele teve uma viagem, mas ele também teve uma participação. Se o senhor achar permitir, ele tem uma participação nesse estudo da RPAC. O senhor permite? O senhor permitir? Eu confesso que eu não ouvi ainda, professor. Eu espero que eu esteja falando bobagem. Senhores, vamos manter o padrão aí, para ver se todo mundo consegue ouvir. Se não der para ouvir, tudo bem. Eu vou voltar aqui para o senhor pelo menos ouvir, professor.
Bacana. Muito galã nosso amigo, né, professor? Então vou voltar lá em cima e é isso, professor. Eu aguardo perguntas. E nós aguardamos perguntas. Vocês têm perguntas? Por favor, senhores. Ou o senhor mesmo, professor? Tem alguma dúvida? Só comentários, né? Então, aqui a gente vê que a estrutura organizacional era adequada, né? Apesar de não ter um setor específico de acompanhamento médico, mas fazia uso, né, desse recurso que tinha na TAM Linhas Aéreas, porque tanto táxi aéreo é da família, né, da TAM, e nessa época, então, tinha esse recurso, mas a decisão de uma pessoa, né, de um tripulante, de um copiloto, muito provavelmente do desconhecimento do setor de operações, né, eu acredito que sim, que isso é comum acontecer. Né, eu conheço gente que tirou férias para operar um tumor no cérebro, e depois de 40 dias estava de volta na cabine, nas mãos, sem a empresa saber, tomando medicação do controle, comandante e tudo mais. Né? Então, tudo bem que era um tumor benigno, né? Mas abriu, né? Então, isso acontece, né? Com mais frequência do que a gente imagina. Né? Por acaso aqui apareceu, o camarada simplesmente desligou e voou, né? Passou muito mal. Se tivesse meia boca, acho que o comandante tocaria o negócio para frente. Por quê? Aí a gente vem para a questão do trabalho. Né? Se a gente for olhar no relatório o que estava acontecendo, né, o contrato era com a TAM, né, de táxi aéreo, e uma empresa que contratava o serviço da TAM. Ainda no momento essa empresa resolveu voar com as próprias asas. Voar com as próprias asas, cancelou o contrato com a TAM, por confiar na tripulação, chamou essa tripulação e não tiveram como dizer não. Né? Diz o relatório que foi uma decisão muito difícil, ansiedade e assim. Então, num momento desse, um comandante expõe o seu copiloto, né, corre um sério risco de perder o emprego, né, vinha de uma empresa estável, vamos dizer assim, como é até hoje, né, e ir por uma condição de incógnita, né, uma empresa que estava, o negócio era novo, estava começando, relação de confiança ia ser perdida e tudo mais. Então, a gente entende, por ter visto isso acontecer algumas vezes, né, muito provavelmente o comandante deu uma alisada na cabeça do copila e continuou a viagem. Né, tanto é isso. Voltaram para São Paulo, sem alteração. Né? Então, mas chegou ao conhecimento que virou uma ocorrência. Né? Virou uma ocorrência. Por algum meio chegou, né, no CENIPA a ponto de haver uma investigação da ocorrência. Né? Então, assim, a medicação, ou o uso de medicamento, ou o uso de algum psicotrópico, ou o uso de bebida, traz consequências. Isso aí é regra, não tem jeito. Né? Porque a atividade do voo ela é cansativa, dependendo da rotina que você tem, ela é estressante, ela vai gerar ansiedade ou não, mais ou menos, em função do que você encontra na rota, e por aí vai. E o remédio, a substância psicoativa, ela vai atuar e vai degradar a tua condição, não tem jeito. Ela degrada mesmo. Né? Vocês estavam falando aí de uso de medicamento, né, e tudo mais. Eu lembro de uma ocasião que eu estava numa missão, o outro piloto era bem mais antigo que eu, e aí na rota, ele na frente e eu atrás, e ele bebia, na noite anterior ele tinha bebido, no jantar que a gente estava, e ele tomava antidepressivo. É isso mesmo. Aí no dia seguinte, voando instrumento ali pela Bahia, não tinha onde, tivemos que pousar em Porto Seguro. Né? E aí ele pousou,
Pousou, foi, baixa velocidade, o avião não parava, passou a saída da pista e olhando pelo canto, está chegando a cabeceira. E nada, enfiei a mão no reverso. Nem perguntei. Aí ele assumiu, taxiando de volta, descendo do avião, e virou para mim, por que você deu o reverso? Eu dei o reverso, porque o final da pista estava chegando, a gente estava numa velocidade de táxi normal, a saída da pista passou, dava para ter saído, o final da pista estava chegando e o senhor não parou. E eu parei. Lamento, o senhor não gostou, mas é uma decisão, né? Tudo bem. Ele entendeu o recado. Ele sabia que eu sabia daquilo tudo. Eu bebia com frequência, tomava antidepressivo, né? Então, degrada, não adianta, vai degradar. Reflexo, processo decisório, isso tudo vai para o saco. Então, assim, a lição que fica, que foi muito bem detalhada por eles, apesar do horário e tudo mais, mas eu acho que chega a ser educativo para a gente, né, a gente entender isso, que tem sim, né, um comprometimento fisiológico, toda a medicação que a gente toma e degrada nosso reflexo, atenção, por aí. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu li esse relatório, né? Gostei mais ainda agora também com essa apresentação aqui do Rafael também, das leituras que eu fiz anteriores. Eu fiquei com uma outra impressão também, né? O seguinte, um voo de 3 pernas, né? Porto Alegre, Argentina, Curitiba, São Paulo. Argentina, Curitiba, São Paulo. E nesse relatório, quando vai se ver a descrição ali, não lembro em que momento, é dado conta de que o copiloto, que foi quem passou mal, na aproximação lá para a Argentina, ele fez todo o procedimento correto, inclusive a fraseologia em inglês, tudo como mandava no figurino. Aí eu fico pensando até que ponto esta informação que foi prestada pela tripulação seria de fato genuína, correta, dado os eventos anteriores, porque quando a gente vê o próprio regulamento da empresa, dá a entender o seguinte, que alguns procedimentos que o piloto ou o copiloto tem que fazer em cabine, quando no momento do voo o colega apresenta algum problema, mas em princípio o problema, sei lá, teoricamente surgiu esporadicamente ali, algum fator específico desencadeou no momento do voo em si. Aí eu penso que talvez o piloto principal, o comandante, tivesse já percebido algum problema, mas, bom, estão só eles lá em Porto Alegre, não tem um piloto reserva para assumir, a empresa eventualmente pequena, falou, não, vamos encarar isso aí, eu dou conta, e a gente toca. É possível que tenha acontecido isso? Ou seja, a rigor, não era nem para ter saído de Porto Alegre, eventualmente, talvez o piloto tivesse até percebido algo assim. Porque o problema apareceu depois do pernoite, despernoitar em Porto Alegre. Negativo, eles saíram de manhãzinho, pegaram o passageiro, só almoçaram e vieram. Porque a pergunta é o seguinte, poderia acontecer algo repentino com o piloto, que era o único que estava bem. Aí a nada ia ficar assim, sem nada, né? Assim, pode sim ter tido aí Um quebra-galho, né, uma alisada, ou o efeito Só se pronunciou. mais para frente, né? Por cansaço, tudo mais. Não sei, de repente de manhã estava mais. Depois do café da manhã. Sim. Mas é um risco para um colega de serviço, quando vê outro, dizer, puxa, eu vou expor o colega. Né? Se a gente se coloca no lugar. Não, mas é complicado, né? Na comunicação, o Rafael, acho que foi o Rafael que falou que o remédio ele não agia lá, não sei se ele começava a agir lá. A meia-vida dele. De 20 e poucas horas, eu acho que pode. Não, no caso ali, como ele tomou em tempo anterior, o que estava propondo no relatório é que ainda o rapaz não tinha passado pela meia-vida do medicamento. Então ele ainda tinha 50% do efeito ainda em... Ele
Ele em tomou, ação, cara, né? ele tomou, se não Ou me de engano, concentração do sangue. Obrigado. pouquíssimas horas antes do voo. Mas ele já fazia o uso dele ou foi? Não, Ele isso começou foi pela naquele primeira final de vez semana. mesmo. Foi pela primeira vez. Certo. Prossiga. É, característica estava no relatório o uso que ele tinha feito de álcool tinha sido 46 horas antes do voo ou do uso do medicamento. Não copiei a pergunta. No relatório de álcool que você estava passando, constava que ele tinha feito uso de álcool 36 horas antes, só não entendi se era antes do voo ou antes do uso do medicamento. Não, antes do medicamento. E mesmo assim. Ele foi pro churrasco, daí acabou o churrasco, aquela porra, preciso emagrecer, começou a foi esse o E negócio. mesmo 36 horas depois do álcool ainda fez efeito no Porque na realidade o remédio ele apenas potencializou algum efeitozinho residual do álcool, mais a fadiga em que ele já se encontrava de preocupações, aflições, angústias, né? A insônia que ele estava sofrendo já há algum tempo. Então foi um conjunto de circunstâncias reunidas que debilitaram de fato o funcionamento do organismo dele de forma adequada. E principalmente a dieta, né, inadequada. Inclusive uma coisa que tem no relatório é o seguinte, quando eles chegaram em Curitiba, chegou a ambulância para dar o apoio, e aí o copiloto acordou nesse momento, ele não entendeu o que estava acontecendo. Né? Não. Ele não entendeu o que estava acontecendo, mas se lembrava que tinha feito o voo inicial, uma pequena parte, né, tal. Mas foi atendido depois. O copiloto ele relatou para a médica, né, em Curitiba, que ele havia dormido apenas 4 horas antes do voo. Então foi isso também que ajudou bastante a orientação e a fadiga dele. Ele também escamoteou a informação, né? Que provavelmente tem escamoteado do comandante também. Sim. Essas coisas elas vão sendo construídas. Mas eu vejo que aquilo estava tudo na mão do comandante, do copiloto, na verdade, né, professor? Foi ele que se sabotou ali, se a gente for ver. E ele teve algum tipo de punição? Teve que responder alguma coisa? Não é relatado, né? A investigação. Assim, o efeito de automedicação, auto-regime, sem acompanhamento, assim, é um risco, né? Eu tenho um amigo que faleceu, né? E ele fazia, igualzinho, estou falando do Caminhando Tomás, ele fazia regime por conta própria, tomava medicação por conta própria, bebia À vontade. Sem moderação. sem moderação, tinha dormido mal, tinha deslocado de Canoas para Santa Cruz, foram acionados à meia-noite, pousaram, fizeram reabastecimento em voo no meio da madrugada, pousaram em Santa Cruz às 4 horas da manhã, às 6 horas da manhã estavam saindo da polícia. Ele desorientou em voo, caiu, estava sozinho. Nessa missão, às 6 horas da manhã, 15 minutos depois ele desorientou. Então, afeta demais. Os outros tripulantes não desorientaram, mas ele porque já estava todo biologicamente, né, ele estava detonado, arruinado. Isso vai desbalanceando a gente. Como você falou, né? A sensação de equilíbrio vai embora. Mais alguma coisa? Pessoal, obrigado. Foi bem rica, né? Bem instrutiva, né? Ajudou bastante. Uma coisa, as apresentações eu vou considerar como estudo dirigido. Assim, a qualidade do trabalho de vocês, de todos vocês, foi muito boa. Eu acho que vocês superaram a minha expectativa. Eu comentei com o Seixas e com o professor Lavão, né, sobre o trabalho de vocês desde a semana passada, e eles confirmaram, né, o perfil da turma. Então, não é assim mesmo. O grupo se dedica, se interessa, pergunta, se envolve. Isso para vocês é legal, porque esse é o perfil de vocês. Que aparece aqui nessa hora. Eu dei um trabalho simples, vocês vieram com respostas complexas, né? Apresentações complexas, boas, né? Com bastante conteúdo, e entenderam o
relatório entender onde é que essas coisas entraram, foram buscar mais informação, vão além do que se esperava. Né? Então eu falei, sim, eu estou abortando o estudo dirigido e vou considerar as apresentações como um estudo dirigido. E vou dar nota para todo mundo. Dentro desse